bem-vinda a mais um episódio do Liderança de Saia. E hoje é um episódio que eu vou chamar de edição especial. Para mim, é um episódio muito importante e eu estou muito feliz de estar aqui com essa convidada que faz parte da minha vida desde que ela chegou ao planeta Terra. E hoje eu vou entrevistar uma doutora maravilhosa, mas antes de ser uma doutora, é minha filha, doutora Gabriela Saldes. Bem-vinda! Obrigada. Gabi, esse canal, ele tem o objetivo de levar conhecimento e compartilhar dúvidas, desafios para as mulheres de forma geral. Mulheres que querem empreender, mulheres que já empreendem ou mulheres que estão em casa. E a gente compartilhar sempre informações, ajudar pessoas, às vezes, que estão em alguma situação que não tem alguém que possa trazer uma informação para ela. A gente usa esse canal com esse objetivo, né? De apoiar a mulherada nos desafios do dia a dia. Com certeza. E hoje a gente vai falar de um assunto que é muito importante e que afeta muito as mulheres em algumas formas que a gente vai falar aqui, que você vai explicar com todo o seu conhecimento. Mas antes da gente começar a falar desse assunto, eu queria que você se apresentasse para as pessoas. A Gabi pela Gabi ou a doutora Gabriela pela Gabriela. Tá certo. Então, muito obrigada pelo convite inesperado hoje, mas eu fiquei muito feliz de vir aqui, poder conversar um pouco sobre um assunto que hoje em dia tem começado a aparecer um pouquinho, principalmente aí na internet, né, que a gente vê no Instagram e tudo mais, mas que ainda tem pouco conhecimento efetivamente disseminado, né, de fontes com informações bem embasadas. Então, a minha ideia é justamente trazer um pouquinho disso hoje, mas me apresentando, meu nome é Gabriela, eu tenho 25 anos, sou médica formada pela PUC Campinas. Eu fiz a minha residência de clínica médica, terminei. É uma área muito rica, né, assim, a clínica médica é diferente do que acham que é o clínico geral, né, que é quem acaba de formar dentro da faculdade. A gente passa 2 anos dentro do hospital, ambulatório, pronto-socorro, UTI, fazendo um pouquinho de tudo e cuidando dos pacientes que são muito complexos, né, então normalmente tem muitas doenças junto, então tem muitas nuances dentro desse tipo de paciente, e eu acho que isso agregou muito para minha formação nesse sentido. Meu grande foco no meu trabalho, assim, como médica, né, que é uma das áreas da minha vida, eu não sou só médica, eu sou outras coisas, mas é cuidar dos meus pacientes de uma forma que integre tudo um pouco. E o lugar que eu encontrei que eu conseguiria suprir tudo isso são os cuidados paliativos. É uma área muito cheia de informações e às vezes meio assustadora para quem ouve falar da primeira vez, mas é uma área muito especial e aos pouquinhos a gente vai falando sobre isso agora durante o podcast. Além disso, eu faço yoga, amo yoga, para mim é uma das melhores coisas. Tô tentando fazer academia porque eu sei que é importante, né, mas é o que eu mais gosto, assim, o yoga. Acho que tem uma filosofia de vida muito alinhada com o que eu procuro. Sou filha, irmã mais velha de 3 irmãos, 2 meninas, 1 menino, que me trouxeram muitas experiências também. Eu gosto muito de aprender línguas, amo ler, que é uma das coisas que eu, pra mim, sempre levei mais em conta, minha mãe sabe disso. E pra mim, acho que uma das coisas mais importantes é a arte, na verdade, eu acho que isso é uma das coisas que acaba que se mescla muito com a nossa vida e é um jeito da gente trazer algumas coisas à tona. Tanto que vocês devem estar vendo, eu tenho algumas tatuagens, são quase todas relacionadas a obras de arte. Esse coraçãozinho que é diferente, porque em um certo período eu pensei em fazer cardiologia, que é uma área maravilhosa, que eu ainda gosto muito, mas eu vi que cuidados paliativos ia me deixar mais satisfeita de uma forma mais integral, ia ser mais alinhado com o que eu procuro pra mim. Muito, muito bom. Então, vamos começar a falar de cuidados paliativos. E você usou uma frase que é muito importante e eu acho que a gente tem que começar por ela. Quando as pessoas ouvem cuidados paliativos, automaticamente todo mundo pensa que é aquele médico que cuida só de quem realmente está no estágio terminal de uma doença, ou seja, Sim. que realmente não tem volta, né? Uhum, Um câncer já num estágio agressivo ou alguma outra doença. uhum, E aí eu queria que você começasse explicando o que efetivamente são cuidados paliativos. uhum. É uma É algo muito
complexo, mas de uma forma bem resumida, é uma forma de você cuidar do seu paciente, sendo que esse paciente normalmente tem uma doença agressiva, né, não necessariamente terminal, mas uma doença que gera algum dano à qualidade de vida daquele paciente, né. Então não necessariamente é um paciente com câncer que já não tem mais proposta de fazer quimioterapia, ou um paciente que não tem como fazer uma cirurgia, mas sim um paciente que recebe uma notícia de que vai ter uma doença crônica, que vai acompanhar ele aí por toda a vida e de alguma forma pode causar algum prejuízo. Quando a gente fala de medicina, normalmente a gente pensa muito no prejuízo só da parte física, mas na verdade dentro dos cuidados paliativos a gente entra em um outro nível, que hoje em dia a medicina tem começado a olhar um pouco mais, que eu acho que para mim é muito importante. Entra na parte espiritual, entra na parte psicológica e inclusive no âmbito familiar. Então, o que eu acho que é muito interessante dos cuidados paliativos é que você não cuida exclusivamente do seu paciente, mas sim de toda a rede de apoio dele. Então, é uma forma de você ser uma ponte ali, uma meio que uma rede de segurança para toda essa família que está envolvida nesse processo saúde e doença do paciente. E isso vai desde o cuidador principal, que pode ser a esposa, pode ser o colega que mora junto, pode ser uma filha, um tio, enfim, quem quer que seja, e todos que estão em volta. Então, todos que vão ser afetados por aquilo, porque a gente sabe que adoecer é muito complexo, e envolve muitos fatores e acaba influenciando em vários pontos da vida e às vezes coisas que a gente nem percebe. Então, por exemplo, a alimentação de um paciente que tem alguma restrição alimentar por uma doença vai afetar todo mundo que está em volta. E às vezes, para a família, isso é mais complicado do que só ver a doença. Então, acho que o que é muito interessante dos cuidados paliativos é exatamente isso. É você não olhar só para o paciente, mas para o paciente como o centro de toda uma rede que está envolvida dentro desse contexto. Então, isso é uma forma bem resumida, né, de explicar. Dá pra falar muito sobre isso e tem muitas coisas que a gente pode aprofundar, porque cuidados paliativos é você cuidar do paciente como uma pessoa e não da doença dele. E eu acho que isso que é o mais importante. É um momento em que você olha para o que aquele paciente em específico precisa e o que que você precisa focar para ele, porque às vezes ele pode ter uma insuficiência cardíaca, mas talvez não seja essa a principal demanda dele. Às vezes a principal demanda dele é que porque ele fica tão cansado por conta desse coração fraco, que ele não consegue fazer a caminhada que ele fazia todo dia de manhã com a esposa. E aí o seu papel tá dentro disso, é identificar o que causa o sofrimento e tentar da melhor forma possível contornar isso para tornar esse processo mais leve. E a gente pode dizer que cuidados paliativos também pode ser aplicado para as pessoas, se anteciparem a situações mais complexas de doenças, de Aham. estados de saúde? Sim, a ideia dos cuidados paliativos, quando você faz um segmento já mais precoce, né, então, assim, quando você recebe um diagnóstico, a gente fala muito do câncer nos cuidados paliativos, porque é o que mais tem chamado atenção, principalmente na internet, né, que se costuma falar. Mas, por exemplo, um paciente com uma insuficiência cardíaca ou alguma outra doença crônica, são pacientes que, por exemplo, com Alzheimer, no comecinho do Alzheimer, né, ou do Parkinson, por exemplo, que são doenças neurológicas, o paciente ainda está completamente funcional. O que que significa ser funcional? Consegue cuidar dele mesmo, tomar banho, comer, conversar, falar o que ele quer, o que ele não quer, o que é um valor para ele e o que não é. Quando você já começa um segmento com alguém especializado em cuidados paliativos dentro desse contexto, você consegue entender o que esse paciente julga que é importante para ele e exatamente traçar um plano pensando na finitude, porque o que a gente sabe é que todo mundo, querendo ou não, tem um fim. Isso é importante a gente saber. A gente evita muito a medicina hoje em dia, com tanta tecnologia, se criou essa ideia de que todo mundo é eterno. Querendo ou não, isso é uma condição humana e todo mundo morre. O que a gente quer com também esse papel mais dentro da terminalidade nos cuidados paliativos é que isso seja da melhor forma possível, com a menor quantidade de sofrimento possível em qualquer esfera. Então, quando você tem um paciente nesse meio, né, um diagnóstico recente de um quadro de demência, enfim, você consegue seguir esse paciente a longo prazo para que quando ele chegar, talvez daqui a 20, 30 anos, em um momento em que realmente ele já esteja em um quadro mais avançado,
a gente consiga contornar momentos de gravidade. Em qual sentido? Eh, Dentro dos cuidados paliativos, a gente pensa em medidas que podem ser fúteis ou potencialmente inapropriadas, né, para os pacientes de acordo com o quadro clínico deles. Isso é uma coisa mais técnica, mas é só para dar um contexto. Em alguns quadros, a gente sabe que uma intubação ou fazer uma hemodiálise, que é aquele que a gente fica filtrando o sangue do paciente, não vai gerar benefício para ele, porque não vai trazer ele a ser de volta quem ele era. Toda terapia na medicina tem que ser feita com um objetivo e como uma ponte para alguma coisa. Senão, você perde o sentido de aplicar aquela terapia pensando em risco e benefício. Tudo tem que ser muito bem definido e embasado para gerar segurança para o seu paciente. E se você olha para aquele paciente e você percebe que, por exemplo, uma intubação ou diálise ou, enfim, qualquer outra medida que seja invasiva ou um pouco menos invasiva possa causar mais sofrimento do que benefício para esse paciente, os cuidados paliativos moram nesse espaço de evitar um sofrimento desnecessário. Então, por exemplo, isso não é uma decisão só da família, né? É importante a gente entender isso, porque é um peso muito grande. Definir, eu quero ou não que entube, eu quero ou não que dialise, não é tão simples. Então, o papel do médico também está nisso, auxiliar a tomar essas decisões, para que quando a gente chegar em um momento de gravidade desses pacientes, a gente possa ter um caminho mais claro e alinhado com o que o paciente julgava que era importante para ele. Porque é muito difícil quando você chega ali na hora do aperto, né, e fala assim: eu não quero que entube. O meu pai, ou o meu irmão, a minha mãe. Isso não é uma decisão simples e não cabe a alguém tomar sozinho. Então, com esse plano já traçado, ao longo do tempo, a gente consegue evitar que qualquer medida agressiva em um quadro de maior gravidade seja tomada, causando danos. Não significa que todo paciente em cuidados paliativos não vá ser entubado, ou não vá fazer uma cirurgia, ou não vá fazer diálise. Então, tudo é muito individualizado. Eu acho que essa é a beleza dos cuidados paliativos. É tudo muito para aquela pessoa. Personalizado. Personalizado, Talvez exatamente. dizer que um médico paliativista, talvez ele traga esse ponto de equilíbrio para a família num momento em que as emoções estão muito conturbadas e aí as Sim, decisões, por conta dessas emoções, possam ser tomadas de uma maneira não tão adequada exato. e que acaba que o papel do médico, além de ser a pessoa ali que está realmente cuidando da saúde, né, da pessoa, acaba que ele acaba sendo também esse ponto, né, Sim. esse apoio, esse Uhum. centro de ajuda. Então, assim, é uma responsabilidade também grande, porque você tem que até, eu estou entendendo, pelo que você está me explicando, que o médico tem que ter um equilíbrio emocional bom para Sim. conseguir conduzir junto à família que está num momento ali, né, Sensível. sensível, o como levar as informações, Sim, né. exatamente. Eu acho que um dos pontos que sempre entra muito dentro dos cuidados paliativos, invariavelmente dentro da medicina, mas que hoje em dia as pessoas levam muito para esse lado, é a parte de comunicação, principalmente de comunicação de más notícias, né? Porque a gente acha que é só o bom senso você saber como informar alguma coisa ruim para alguém, ou falar que teve um diagnóstico novo, ou que as coisas não estão indo tão bem quanto a gente esperava, ou que a gente vai ter que recalcular a rota, né? Eu falo, às vezes a gente tem um plano e a gente precisa recalcular a rota no meio do caminho. Não é só bom senso, não é só você saber falar bonito, né. Existem protocolos, inclusive, que são muito bem estudados, tem protocolos também que são brasileiros, tem um que inclusive foi criado pelo doutor Daniel Fortes, do Sírio-Libanês, junto com toda a equipe de cuidados paliativos de lá, né, que auxilia a equipe médica, principalmente ao médico especialista dos cuidados paliativos, a saber como comunicar isso. Um dos exemplos é o protocolo Spikes. Então, parece que quando você vai falar com o médico, às vezes ele tem Um um roteiro. roteiro, vamos falar assim, exatamente. Claro que a ideia não é ser algo mecânico, mas é nortear para que a notícia seja recebida da forma mais natural e menos causadora de sofrimento possível. Então, esses protocolos vão ajudar a gente a conversar com a família. E, claro, o médico paliativista, como normalmente é quem está mais em contato com esses casos mais graves, mais avançados, muitas vezes já realmente em um momento de fim de vida, muito porque ainda não se sabe que os cuidados paliativos não precisam entrar só nesse momento, né? Acaba que são médicos muito
bons em comunicação, de forma geral. Então eles sabem como acolher a família, como ler o ambiente, saber por onde que ele tem que ir. Até porque como normalmente, se você não pensa em um contexto hospitalar, né, se for um médico que acompanha esse paciente em uma consulta, né, consultório mesmo, ou em atendimento domiciliar, você consegue criar uma relação mesmo com aquela Um família, vínculo, um né? vínculo mais próximo. Então você já sabe, é aquele por exemplo, sei lá, o seu Pedro tem uma esposa que o pai dela faleceu por um infarto, e agora o marido dela teve um infarto. Eu sei que para ela isso é uma coisa muito intensa, então eu sei onde que eu tenho que caminhar com ela. E você vai sentindo os nuances de cada um deles para saber como tratar, né, aquele momento que às vezes o maior sofrimento da família não é só a doença em si, né, o diagnóstico. Às vezes é o de menos, mas é não saber o que vai acontecer, é não entender exatamente qual que é o plano e principalmente lidar com a incerteza, né. Então a incerteza dentro da medicina é basicamente uma regra, né, a gente tem probabilidades, estudos e porcentagens e tudo mais, mas nada disso é uma regra, a gente fala que na medicina nem sempre nem nunca. Então, saber lidar com a incerteza das coisas e saber confortar uma família, um núcleo familiar, né, dentro disso, eu acho que é algo muito específico e que demanda um treinamento mesmo, né, porque cuidados paliativos não são só bom senso, tem muita técnica, tem muita teoria, saber tratamento de dor, saber comunicação, tratamento de falta de ar, que é o que a gente chama de dispneia, são algumas das poucas coisas que eu falo, mas assim, que são muito complexas e que tem coisas muito simples que a gente pode fazer e que às vezes é a experiência que te leva até isso. Então eu acho que é mais ou menos dentro desse sentido, assim. E você falou no começo que, essa tensão e esse falar sobre cuidados paliativos no Brasil é muito recente, Sim. né. Por que que você, na sua visão, você enxerga que no Brasil ainda é algo muito exatamente isso, muito novo, Uhum. né, quando a gente olha o que acontece fora? Eu acho que, assim, tem muitos pontos que influenciam nisso, né. Eu acho que uma das coisas mais importantes é a parte cultural. Cada país tem o seu modelo, né, vamos falar assim. O brasileiro, ele é muito próximo, a convivência é muito íntima, a gente é muito carinhoso, é muito de encontrar, e a gente tem toda essa questão. Além disso, a parte de religião também, que entra dentro do contexto de espiritualidade, também acaba influenciando nisso. Independente de qual seja, né, então dependendo de como você entende o conceito de fim de vida, vai influenciar em como você vai interpretar esse tipo de atendimento, né. No Brasil, como a gente tem toda essa a gente tem um certo apego às coisas, né. Então esse apego gera uma dificuldade de lidar com a morte. Então no Brasil é tudo muito bonito, é saudável, esporte, praia e samba, e isso é ótimo, é muito importante, faz parte da nossa característica como um grupo, né, uma identificação social que a gente tem. Só que ao mesmo tempo isso influencia em como a gente cuida das nossas pessoas, de modo geral. Assim como nos Estados Unidos é diferente, é um outro sistema, é tudo muito mais capitalista, tudo é relacionado a dinheiro, então as pessoas não vão ao hospital porque é caro, as pessoas deixam de chamar uma ambulância porque é caro. Então tudo é muito pensado nesse sentido, o que que vai sair mais barato, né. Claro que tem a parte emocional, mas é muito mais o que vai sair barato. No Brasil, a gente tem um sistema público de saúde, então isso já acaba sendo diferente. Sei que tem todas as suas questões, mas eu fiz toda a minha formação em um hospital que tem atendimento ao SUS e eu honestamente atualmente, inclusive, trabalho no serviço de atendimento domiciliar no SUS e a gente vê o quanto isso facilita acesso a muitas terapias que são complexas. Impacta a vida das Impacta pessoas. a vida das pessoas e isso faz com que, às vezes, a gente veja que a gente tem muitas possibilidades e o fim da vida de alguém parece muito distante, porque você tem: "Nossa, mas tem tanto remédio, tem tanta terapia, tem tanta cirurgia que a gente pode fazer, por que que a gente não pode fazer mais nada?". E esse não fazer mais nada é onde a gente bate muito na tecla. Os cuidados paliativos não é não fazer mais nada, é você recalcular a rota, é você entender qual que é o caminho que você vai querer seguir. Você não tem um certo ou errado,
Tem algumas coisas que a gente pode indicar ou contraindicar de acordo com o embasamento médico, que são as medidas que a gente considera fúteis, que nem eu conversei. Só que é muito específico. Então, isso tudo vai variar de acordo com o paciente. Só que quando a gente junta tudo isso em uma coisa só, a gente vê que para a população brasileira tem questões que são muito mais complicadas por conta desse lado cultural, religioso, social em si, né? Cada população tem sua especificidade. Então, quando a gente fala de morte, para o brasileiro é algo muito difícil, porque marca um fim de algo que você tinha esperanças ainda, tinha planos. E querendo ou não, toda morte está associada ao fim de uma expectativa. Mas, a gente sabe que a gente precisa falar sobre isso para ter uma qualidade maior de atendimento em pacientes de fim de vida, principalmente. A gente olhar para isso, entender que existe um problema, que tem soluções a serem feitas e gerar conforto para quem está nesse contexto. A gente está hoje em dia falando um pouco mais sobre isso, né, nas redes e tudo mais, mas ainda tem uma jornada muito grande. É Então só o é começo. muito o começo, exatamente. Diferente de alguns outros países, por exemplo, na Inglaterra, que já é algo muito mais antigo, já bem mais estabelecido. Então, tem mais hóspices, né, que são os hospitais que cuidam de pacientes ou em terminalidade, ou em fim de vida efetivamente, ou pacientes em cuidados paliativos já que precisam desses cuidados de transição, e consegue ser lidado de uma outra forma. Uma das coisas principais é a alimentação. Para o brasileiro comer é algo muito social, né? Tudo que a gente É muito faz. afetivo, né? Exato. Tudo que a gente faz, ai, vamos comemorar aniversário, é o quê? Churrasco, é bolo, é sair pra jantar, sair pra almoçar. Então, tudo é muito ligado à comida. Então, quando a gente vai chegando no final de vida de alguém, a pessoa não conseguir comer da forma que a gente espera é um sofrimento muito grande, não só para o paciente, que às vezes, na verdade, para ele é algo que até gera sofrimento comer da mesma forma que esperam, mas mais para a família. Porque quebra o Então, ciclo da exato. da da conexão, É, da emoção, né. exatamente. Tanto que a gente vê, às vezes, em casa de família: "Ai, mas", a esposa falando que cozinhou para o marido que já tem uma doença mais avançada, ele já não come da mesma forma, não gosta mais dos mesmos sabores, e aí gera um sofrimento. Ela fala: "Nossa, mas eu faço comida para ele, ele não come. Por que que isso acontece? O que que eu faço?". Isso gera mais sofrimento na pessoa do que no paciente em si, porque é Uhum. uma forma de demonstrar carinho, de Sim. demonstrar o amor ali. E às En vezes a pessoa não sabe mais, uma outra forma de sim. demonstrar e se sente Uhum. mal porque não tá conseguindo fazer. Exato. E pra gente entra naquela coisa do: "Eu sinto que eu tô matando ele de fome. Eu acho que ele vai morrer de fome. Pra ele ficar saudável, ele precisa comer". E às vezes naquele momento a comida, apesar de ser o que a gente quer, né, porque é símbolo de saúde pra gente, vai causar mais dano. Isso tudo depende do que tá acontecendo, né. Claro, a gente pensa em caso a caso, mas exemplificando de uma forma geral, às vezes é um paciente que nem quando a gente tem gripe, a gente não sente fome. Aquele Uhum, paciente já com, por exemplo, um câncer muito avançado, já não vai sentir fome que nem a gente. Ele não vai comer um pratão de feijoada no domingo, que nem a gente uhum. come. Para ele não é igual. Então, às vezes, até o sabor muda. A gente tem que se readaptar. E às vezes ele prefere só tomar um picolé, e para ele tomar um picolé tá ótimo de almoço. Se isso vai deixar Uhum, ele bem e é o que ele precisa agora, tudo certo, é o que ele precisa. uhum. Então eu acho que isso é uma das coisas da gente deixar de ver o paciente como um doente e ver um paciente como uma pessoa. Então o que que ele precisa naquele momento. E é difícil da gente fazer isso, principalmente aqui no Brasil, que ainda é muito novo, a política nacional de cuidados paliativos ainda é recente, ainda tem coisas que vão ser ajustadas, né, ao longo do tempo, que nem tudo que começa, né, tem os ajustes ainda a serem feitos. Mas só de começar a ter um pouco mais de espaço nisso e um pouco mais de valor, visto pelos próprios pacientes, quando eles entendem o que que é feito, entendem que a gente não está abandonando o paciente, já acho que agrega muito, eu acho que é uma das coisas mais gratificantes que tem. Muito legal. E você falou um ponto aqui, que você usou de exemplo o caso da esposa, né. Uhum, A gente sabe que as mulheres, pela natureza, pela história, uhum, pelo modelo da sociedade, dentro de famílias onde existem
pessoas com doenças, né, crônicas, Uhum. mais graves, ela normalmente assume esse papel, né, De de ser a cuidadora. cuidadora, Uhum. de ser a responsável por levar nas consultas, Sim. da alimentação, de medicação, de tantas coisas, né. Uhum. E aí, eu acho que era bem legal você falar, você falou muito disso, que os cuidados paliativos olham não só o paciente, né, a pessoa Sim. paciente, mas olha de uma forma generalista a família, uma forma não generalista, acho que eu usei o termo errado, holística. Eu Sim. acho legal usar holística, Aham. porque é uma coisa que te remete mais Ampla. ao ampla Aham. ao todo. Olha de forma holística, não só o paciente, mas o entorno dele, que Sim. envolve a família e tem essa pessoa com Uhum. papel especial. Como aqui a gente está falando para Sim. mulheres, como é que os cuidados paliativos ajudam essas mulheres que Uhum. estão nesse papel de cuidadora, né? Sim. Ou de uma segunda cuidadora, às vezes tem, Sim. né, revezamento, aquela coisa toda que a gente sabe. Uhum. Mas como os cuidados paliativos podem ajudar essas mulheres, né? Sim. De uma forma, porque a gente sabe que a pessoa que se envolve nessa atividade, algumas vezes até adoece, não é a mesma doença, Sim. mas ela adoece, adoece Aham. de estresse, adoece de Aham. nervoso, acontecem consequências, né, desse Sim. envolvimento. A família como um todo sofre, porque Sim. todo mundo está envolvido, Aham. mas aquelas pessoas têm essa situação. Aham. Como é que os cuidados paliativos tratam, né, ajudam essa mulher que está nesse papel que é muito importante nesse processo? Eu acho que isso é um ponto muito interessante da gente trazer, porque muitas vezes quando a gente tá em um consultório, a gente fala só do paciente. Ah, ele tá com dor, ele tá com falta de ar, tá fazendo xixi. Só que quando você olha, na verdade, o todo dele, você vê que tem uma família que vai junto no pacote, né? E normalmente, realmente, as cuidadoras principais acabam sendo as mulheres da vida daquela pessoa. Então, seja a mãe, seja a esposa, seja a irmã. Por motivos sociais, inclusive, especificamente, né, a gente pensa exatamente nessa diferença entre os países, os estados e, enfim, de modo geral. Quando a gente tem um cuidador principal, uma mulher normalmente ali nessa posição, a gente sabe que a sobrecarga é muito grande, né, então de uma forma não só física, porque às vezes se você tem, por exemplo, um paciente em casa acamado, né, ele tá ali na cama, você tem que trocar ele. Então você vai dar banho nele no leito, você vai virar ele para trocar a fralda, você tem que ficar mudando ele de posição no na cama toda hora para não formar lesão por pressão. Isso tudo junta com a parte psicológica, emocional e, além de tudo, com o próprio autocuidado, né, que eu acho que é uma coisa que acaba sendo muito danificada dentro desse processo. Normalmente a gente vê que, por exemplo, mulheres que estão cuidando do marido, do filho, enfim, quem quer que seja que esteja ali, elas esquecem muito de cuidar delas mesmas. Então você vê, às vezes, uma senhora que já tem uma pressão alta, tem uma diabetes e já teve um infarto antes cuidando de um senhorzinho que tem Alzheimer, por exemplo. E ela esquece de tomar o remédio dela porque ela tem que ir lá dar banho nele. Ela esquece de tomar o remédio dela ou ir numa consulta porque ela tinha que marcar uma consulta para ele. E aí ela esqueceu de marcar dela, porque, nossa, ela tá tão focada em cuidar dele, e ela vai se esquecendo. E quando a gente começa a ver que esses pacientes vão chegando mais no final da vida, existe muito uma questão de uma desorientação no sentido de que a pessoa já esqueceu quem é ela. Então, quem é ela agora que ela não vai mais ser a cuidadora daquela pessoa? Qual que vai ser a função dela? Como se ela tivesse que ter uma função para ser importante, né? Ah, eu preciso cuidar, eu preciso fazer a comida, eu preciso. E aí isso tudo gera um conflito muito grande e um sofrimento muito maior, principalmente nesses estágios mais avançados e em fim de vida. Se você tem um acompanhamento disso ao longo do tempo, né, sempre estando próximo daquela família, você consegue não só acompanhar o paciente que precisa do seu cuidado, para a especificidade dele, mas também para a esposa, por exemplo, que é a cuidadora ali, de você relembrar ela da importância dela se cuidar, para estar bem para cuidar dele também, porque isso normalmente é uma coisa que pega muito, né? Nossa, mas realmente agora eu tô ficando mal. Como é que eu vou cuidar dele? As mulheres têm essa tendência de olhar muito para o outro, né, então assim, é uma coisa que influencia muito. E você lembrar ela disso e trazer a humanidade dela meio que assim, o tempo todo, quando você vai, você conversa e pergunta pra ela: "Como é que você tá? Ficou bem? Conseguiu ir naquela sua consulta que você me falou que tinha que ir?"
e também fazer esse papel e ajudar para que quando chegar nesse momento mais futuro, ela esteja fortalecida para conseguir lidar com tudo que pode acontecer. Então, se você é a pessoa que vai na casa dela a primeira vez e ela fala: "Olha", eu digo ir na casa por conta de atendimento domiciliar, que é o que eu Uhum. faço atualmente. Mas se você vai na casa dela a primeira vez e fala: "Olha, ele não tá comendo porque ele não tá com fome, pode ficar despreocupada". A primeira vez talvez ela não leve muito a sério, porque é difícil você quebrar essa ideia. Mas você vai da segunda vez e conversa de novo. E aí você fala: "Olha, tá vendo? Lembra que eu falei pra você que se ele comer um danoninho e ele ficou bem, tá tudo bem?". E ela percebe que aos poucos realmente tá ficando tudo bem, ele tá ficando ok, ele tá ficando confortável. Então, aos poucos você vai criando essa relação com ela, para que você entenda o que que ela precisa também. E lembrar que é importante a gente evitar esse estresse do cuidador, que é uma coisa que também tem tido muita atenção hoje em dia na internet, né, que é onde mais falam sobre isso, porque são pessoas que precisam de um cuidado. E eu acho que a equipe de cuidados paliativos, né, eu falo como médica, mas a equipe de cuidados paliativos é sempre muito multidisciplinar, e isso eu acho incrível da medicina voltada para essa área, pessoalmente, porque você não trabalha só com o médico. É uma equipe que conversa entre si, com o enfermeiro, com o técnico de enfermagem, o físio, o nutricionista, o serviço social, o psicólogo. Então tem sempre muita coisa acontecendo. E toda essa rede em conjunto consegue criar uma rede de apoio para a rede de apoio daquele paciente. Então, a gente consegue fazer com que essas mulheres que estão nessa situação de querendo ou não vulnerabilidade se sintam mais seguras para dar os próximos passos. Então, a gente sabe que às vezes muitos pacientes, quando teve uma internação porque teve um AVC, saiu de lá acamado e com uma sonda, né, para se alimentar pelo nariz e fazendo xixi em sonda também. Alguém normalmente para de trabalhar, né, para cuidar dessa Uhum. pessoa. Então, já tem um paciente que às vezes era alguém que trabalhava e trazia o dinheiro para casa e que já não tá mais trabalhando, então é um ponto a menos de renda e também de suporte da família. E o cuidador também vai parar de trabalhar e vai dedicar a vida dele a isso. Então, normalmente, são 2 pessoas que já estão diretamente afetadas por isso. Normalmente, ou seja, a esposa que teve um AVC e o marido que deixou de cuidar, de trabalhar para poder cuidar, ou vice-versa. Então, aquela pessoa tá saindo também da vida dela para ficar voltada a isso. É muito fácil você se perder nesse processo. Então, com esse apoio, a gente consegue, às vezes, criar mecanismos para que essa família tenha uma transição um pouco menos dolorosa e causando tantos danos. Porque nisso de, ai, o paciente ficou doente, parou de trabalhar e a esposa também teve que parar de trabalhar. Se você parar pra pensar, de onde vem o dinheiro que vai sustentar essa família? Né. Uhum. É uma coisa que às vezes a gente não pensa quando a gente dá alta para um paciente, digo isso principalmente para os médicos, né. A gente não pensa que quando o paciente vai de alta, tem todo o movimento. Então, esse paciente vai para casa dele acamado, ele tem uma cama que ele consiga ficar na casa dele? Ele tem o que precisa para cuidar se ele fizer uma lesão por pressão ali, de ficar deitado, né, porque a gente tem locais que são mais sensíveis da pele, são mais fáceis de abrir por ficar muito tempo deitado. Como é que vai dar banho? Às vezes é um homem de 1,80 m com uma mulher de 1,50 m pra carregar ele. Isso não é simples. Pra gente: "Ah, mas ele tá bem pra ir pra casa". Vai pra casa. E às vezes a gente esquece disso. E aí os cuidados paliativos também estão nisso, no sentido de você cuidar de alguém que tá com um quadro muito grave, causando alguma perda na vida dele, então parou de trabalhar, ficou acamado, a família agora tá passando também por um sofrimento social de não ter o dinheiro que precisa, às vezes, para comprar uma medicação. Uhum. Isso eu vejo muito, principalmente porque eu trabalho no SUS, e a gente percebe que tem essas dificuldades. Então a gente tem que olhar para isso como um todo. Claro, a gente que trabalha com atendimento domiciliar vê muito mais isso, que normalmente é ou geriatra ou médico paliativista, enfim, tudo mais. E aí você olha e fala: "Isso tem que ser pensado por todos os médicos". Não é Uhum. só pra gente que chega lá na ponta do processo, depois da internação, da UTI, da intubação, da traqueostomia, nã só pra gente pensar nisso. Todo mundo tem que pensar, porque o paciente ele não fica só ali dentro do hospital, ou ele vai pra casa. Não é depois que ele passou da porta do hospital para fora, tudo se resolveu Exato. magicamente, É, continua. ele só não tá na sua frente, mas Uhum. ele tá lá, ele existe.
A Uhum. família existe. Então, isso tudo tem que ser pensado com muito cuidado, porque isso afeta como as coisas funcionam, né. E você acredita que a medicina, está passando por um modelo de transformação? Transformação no sentido de ter um olhar mais integral das pessoas. A gente sabe que existe uma questão na medicina, de muita racionalidade Sim, e depois que você começou a fazer faculdade, algumas coisas até para mim ficaram mais claras do porquê dessa racionalidade, sim. não só pela questão do conhecimento, né, Uhum. de você ter ali um aprendizado, entender por A mais B como o corpo funciona, Sim, então tratar aquilo de uma forma como racional um que mecanismo, precisa sim. como um mecanismo, porque você precisa entender como o mecanismo funciona, mas para mim trouxe algumas coisas de entender de certa forma, racionalidade médica, e isso não se confunda com questões às vezes Frieza. de um médico ser frio, ser mal educado, a gente sabe que Sim. isso existe, Uhum, mas isso não é generalizado, lógico, né, gente, como em qualquer uhum. profissão, mas até por conta de que é complexo você como ser humano cuidar de outro ser humano e se você não aprender a criar uma certa um certo Distância. limite, É. você como pessoa acaba não ficando bem para poder cuidar de quem está te procurando para Sim. cuidar dele, né. Uhum. Mas, um dos pontos que eu quero falar aqui é que eu percebo que cada vez mais, a medicina e os médicos em geral têm tido este olhar mais integral das pessoas, no Uhum. sentido de olhar que a doença não é só uma doença manifestada fisicamente no corpo, Uhum. né, ela tem impactos emocionais ou muitas vezes ela vem do Social. emocional Uhum. e se manifesta no corpo, então, sei lá, eu estou extremamente nervoso, estressado, é algo Uhum. emocional, mas se manifesta como uma gastrite, né. Então Uhum. esse vínculo que até Sim, há algum tempo atrás, não vou precisar, porque eu não sou da área, mas era tratado como simplesmente uma gastrite. "Ah, é uma sim. questão no estômago, tem que tratar". Uhum. Não tinha esse vínculo do: "Espera aí, você tá Sim. estressado, você tá abalado e isso desencadeou tal coisa". Eu vejo que isso tem acontecido, Uhum. né. Eu vejo muitos médicos hoje com esse olhar, muitos médicos já se denominando como médicos integrais, né, holísticos, essa coisa Uhum. toda. E aí eu queria que você me falasse sobre isso. Como Uhum. você vê esse movimento na Sim. medicina? A minha impressão, né, pessoal, minha opinião, né, é que eu percebo que até com essa questão de inteligência artificial e tudo mais, pra gente entender que a diferença entre ser atendida por um robô que você digita o seu: "Ah, eu tô com dor de estômago, eu tive diarreia e febre". É diferente de você ser atendido por um médico que vai ouvir o que você tem pra falar como humano. É que entram essas soft skills, né, da questão de você saber se comunicar, de você sentir alguma coisa ali quando você conversa, um olhar diferente, um jeito diferente da pessoa se expressar. Tudo isso eu vejo que tem sido mais valorizado no sentido de que traz esse espaço entre a inteligência artificial e a gente, porque entra muito nessa discussão de: "Ah, a medicina vai ser substituída pela IA", e talvez a medicina de diagnóstico, que você vai lá e escreve o que você tem e dão 1 milhão de diagnósticos, talvez isso seja descartável, realmente, você não precisa de um humano. Você pode ter uma enciclopédia que você vai lá e checa. Mas o que a gente como humano, e eu vejo que tem sido mais valorizado na medicina, tem a oferecer como uma pessoa falando com uma pessoa, entra justamente nisso. Então, você entender como que tá a comunicação daquela pessoa, ou uma linguagem corporal, ou o jeito de se vestir, ou às vezes como ela tá sentada enquanto conversa com você, ou como a espiritualidade dela tem impactado dentro desse cuidado. Tudo isso tem mudado muito, e eu vejo que tem sido mais valorizado, e é o que normalmente os pacientes têm buscado mais. Também não tá só com alguém que tá lá e fala assim: "Tá bom, toma um omeprazol. Tá bom, toma um Buscopan", porque às vezes não é isso que você precisa, né. Às vezes é aquela coisa que falam de que às vezes você chega no médico e parece que você já melhorou. É o paciente que vai no médico só para falar oi pro médico É, e já pra sai bom, né? conversar, porque às vezes você só precisa de alguém que te ouve, que te acolhe, entende o que você tá falando e às vezes te tranquiliza com relação a: "Olha, tá tudo bem, eu te examinei, chequei seus exames".
tá tudo normal, pode ficar despreocupado, vamos ver o que mais que tá acontecendo. "Ai, eu tô com dor nas costas", "Tá, mas por que você tá com dor nas costas?". "Então, é que eu tenho 3 filhos e o meu marido tá de cama, porque ele ficou internado um tempão e agora que ele saiu, ele tá voltando a fazer fisioterapia, eu ainda tenho que eu levantar ele pra tomar banho". Sua dor nas costas não vem porque você tá: "Ai, do nada vem uma dor nas costas, eu vou lá e te dou um Tramal, um anti-inflamatório". Tá bom, vamos ver o que que a gente pode fazer pra te ajudar com todo esse resto. Ah, o seu marido, talvez a gente possa conversar, porque eu tenho uma sugestão de um técnico de enfermagem que pode ir na sua casa te ajudar com isso, o que que você acha? Tem essa possibilidade? Nossa, tem, isso vai me ajudar. Ou, por exemplo, os filhos. Olha, eu tenho 3 filhos, eu não sei mais como é que eu fico carregando todos juntos. O que que eu faço? Vamos pensar em coisas que a gente pode fazer para ajudar eles a ficarem entretidos e talvez você não ter que ficar tanto assim em cima deles? Claro, né? Minha mãe sabe mais do que eu. Minha mãe tem 4 filhos, eu não tenho nenhum. Então ela sabe muito melhor do que eu quanto isso é muito mais difícil do que só falar. Mas às vezes, de você como médico, querendo ou não, existe essa essa questão meio social de você ser médico, de de te gerarem uma sensação de poder, de você estar nessa posição privilegiada, de virar e parar pra pensar com essa pessoa. Às vezes é o que ela precisa, de você ali, presente naquele momento pra entender de onde vem a demanda. Claro, vamos tratar a dor, vamos dar o remédio pra melhorar a dor, mas vamos entender de onde ela vem. Não adianta só Tratar a tratar a dor. causa. Exato. Uhum. E a dor, às vezes, ela é física, mas vem do emocional. Então, tudo isso se conecta de uma forma muito fluida e é difícil a gente separar o que é o quê, né? As Uhum. coisas se conectam. Então, eu vejo que até na própria faculdade, né? Assim, a gente. Na faculdade, e principalmente na residência de clínica, eu acho que a gente. Eu, pessoalmente, pela minha experiência, passei por muitas coisas muito difíceis de você ver, porque você é médico, mas você ainda é um ser humano, né? Você vê coisas, você passa por datas e era você que estava ali, por exemplo, falando para uma família na véspera de Natal que o pai delas faleceu. E para você, você só foi lá e deu uma notícia. Mas você sabe que para o resto da vida daquela pessoa, ela vai lembrar de você falando isso para ela na véspera de Natal. E é você que tá ali. E você aprender a separar um pouco o que é seu e o que é daquele momento, e porque querendo ou não, você se envolve, você se emociona. Às vezes você chora junto, às vezes você sai e chora depois, às vezes você enfim, as coisas acontecem, né, e você participar disso tudo sabendo diferenciar o que é daquilo e o que é seu é muito difícil. E aí eu acho que é aí que surge essa racionalidade como um distanciamento, de você continuar seguro, porque querendo ou não, daqui a 10 minutos vai ter outro paciente que vai ter muita recorrência, você vai ter que estar tão presente com o outro quanto você estava com o primeiro. Você não Claro que você é um ser humano, você tem o direito de: "Preciso parar, preciso de 10 minutos, tomar uma água, respirar e depois eu já tô indo". Mas se é uma urgência, você não tem como Às fazer vezes os isso. seus 10 minutos pode impactar na vida de Exato, uma pessoa, então você tem que abrir mão dos seus 10 minutos exato. para poder Cuidar. cuidar de alguém. E eu não gosto de romantizar essa coisa do: "Ai, a medicina é um sacerdócio, você tem que ser mais nada além de médico". Não, eu acho que exatamente por você estar dentro dessa posição, principalmente quem trabalha na área da saúde, não só o médico, né, você tem que saber ser outras coisas, porque senão você fica sempre preso naquilo. E eu vejo que justamente por isso, hoje em dia, os médicos têm uma tendência a também buscar outras coisas. Então, às vezes a espiritualidade, eu vejo que, assim, muitas pessoas que eu conheço têm uma espiritualidade forte e são médicos muito bons. Isso até eu sinto que fortalece essa capacidade de lidar com pessoas de modo geral. Ou, eu virei corredor, eu virei triatleta, eu gosto de fazer cerâmica, eu gosto de fazer yoga, por exemplo. Você precisa de coisas que não são a medicina para te manter próximo da sua humanidade também. E de entender que não tem problema você sofrer com o seu paciente. Não é fácil você dar uma notícia de que olha, então, ele piorou muito, acho que as coisas não vão bem. Infelizmente, a gente teve que entubar, ou a gente vai ter que começar a fazer uma diálise, ou olha, a gente já usou todos os antibióticos que a gente tinha agora de disponível. Acho que agora talvez a gente tenha que pensar em parar, porque não tem mais um caminho curativo. Mas é exatamente nesse espaço entre o curativo e o fim de vida que entram os cuidados paliativos de uma forma mais intensa, digo, não porque não exista no resto, mas é nesse vácuo que fica entre a cura e o fim de vida. O paciente ainda existe ali. Ele tem outras coisas acontecendo, então é aqui que a E gente não pode atua. ser abandonado. Exato.
Então, o cuidados E paliativos é o oposto de abandonar o paciente. isso, muito bonito. E aí eu vou te fazer, você estava falando de algumas coisas aqui que eu achei muito legal, até porque você foi uma pessoa precoce na vida, em tudo, né? Você começou a fazer medicina com 17 anos Sim. e 17 anos a gente sabe ainda que a maturidade emocional ainda não tá 100%, né? Sim. Apesar de você ter sido sempre uma pessoa com uma maturidade um pouco além da idade, talvez por conta até dessa profissão e tudo que no futuro você teria, mas você foi fazer medicina com 17 anos, você foi morar sozinha, e eu não tô falando aqui, tipo, no sentido de, "Oh, meu Sim. Deus", não, mas você vai entender onde eu quero chegar. Você foi fazer medicina com 17 anos, você teve que morar sozinha com 17 anos, você estava no meio de pessoas mais velhas, né, estudando e vivendo intensamente aquela rotina do hospital, depois você foi para residência, tudo muito de uma forma muito precoce, que te exigiu uma maturidade, e um equilíbrio, talvez além do que se fosse numa outra situação você precisaria ter. Hoje você exerce a medicina, você atende no particular, você atende no convênio, você atende no domiciliar, você atende casos extremamente críticos, situações bem complicadas. Sim. E eu tô falando tudo isso porque você trouxe um ponto aí de que alguns médicos hoje se conectam a atividades para poder ter o seu lado humano, a sua individualidade ainda viva, no sentido não é que a pessoa tá morta ou deixou de ser, mas realmente de Também conseguir latente. se reconectar. E eu acho, eu queria falar de uma coisa aqui que eu acho que era muito importante você falar, porque tem muitos jovens, né, que querem cursar medicina, que estão cursando medicina, que estão se preparando para uma residência. E a gente sabe, né, a gente, quando eu falo a gente, a nossa família, o quão complexo é um processo de residência, porque a pessoa está fazendo residência, mas a família está fazendo residência junto, parece que não, mas assim, é equilibrar, saber que É o o impacto que a escolha de uma pessoa impacto tem no resto, né. de saber que às vezes nós sempre tivemos fomos uma família muito próxima, Sim. então saber que a gente tinha que entender que naquele dia você não poderia estar, porque você tinha um plantão, ou porque você dobrou 24 horas no hospital, então no outro dia você precisava descansar e todo mundo queria ir para algum lugar. Então isso são adaptações. São situações que acontecem e hoje você já está exercendo a medicina, já tem um tempo, e ainda continua existindo. Sim. Então, nesse sábado eu não vou, naquele eu não vou, a gente vai viajar, mas você não pode, ou você vai viajar e a gente não pode, ou a gente vai num lugar e você não. Então, tem muito disso. E eu queria, Gabi, que você falasse agora realmente para as pessoas que estão trilhando o caminho da medicina, como você trilhou. Sim. Né, você foi a estudante, você foi primeiro a pré-vestibular, Sim. e a gente tem um episódio que depois a gente pode falar sobre esses estresses de pré-vestibular, porque esse estresse foi tão grande que te levou, né, a uma questão cirúrgica. Mas mesmo assim tudo deu certo, você entrou e beleza. Mas eu queria que você falasse um pouco sobre isso, que é todos esses momentos que passam e você passou por isso, e que você pudesse, baseado em tudo isso que você passou, dar dicas para essas pessoas que Sim. estão nesse processo de formação, de residência, de que no começo eu me lembro muitas vezes que foi bem difícil, que Sim. muitas vezes você no começo estava bem desgastada e às vezes Sim. o momento de falar: "Meu Deus, o que que eu tô fazendo Sim. aqui? Será que vale a pena isso?". Aham. Não porque você não ame a medicina, porque eu acho que isso é o que você veio nesse planeta Terra para fazer, Sim. mas porque realmente é muito puxado. Sim. E eu queria que você falasse exatamente para essas pessoas, né? Porque a gente falou bastante dos cuidados paliativos, a gente falou bastante do paciente, da família, dos cuidados, que eu acho assim fantástico esse olhar, tudo isso que você faz, eu admiro. Mas eu queria que você falasse agora do médico, pelo Sim. médico, desses estresses e desse dicas, Sim. que você viveu isso. Uhum. E a gente sabe que tem muitos jovens, Sim. muitas pessoas, nem tão jovens, que entram na medicina, né? Depois a gente acabou entendendo que tem tantas pessoas, às vezes, que têm uma profissão a vida inteira E para se muda. preparar, para depois ir fazer a medicina, mas que você desse dicas agora. Falasse, Sim. o que que é uma pessoa que está nessa situação, ou que está ali
na formação ainda, né? Ou aquela que tá na residência, que entrou ali e tá naquela maravilha de começo de residência? Eu acho que o principal é assim, que hoje em dia a gente muda um pouco o entendimento da interpretação da medicina em si. A gente tem que entender que a medicina, que nem eu falei um pouco anteriormente, não é um sacerdócio. É, querendo ou não, além de toda a parte bonita, de você gostar de cuidar de pessoas, de se comunicar e se dispor a estar em um momento de fragilidade como um ponto de estabilidade para quem tá ali, é um trabalho também. Não é a sua vida, apesar de a gente saber que isso reverbera muito, né? Porque você vive coisas que as pessoas que não estão na área da saúde não vivem, não passam por algumas experiências que às vezes não tem nem como você explicar muito bem, porque é uma coisa muito específica, uma coisa muito pontual. Entenda a medicina também como um trabalho. É um objetivo ser médico, assim como é um objetivo para alguém ser engenheiro, ser dono de uma empresa. Então, entenda isso como um caminho e entenda que esse objetivo não pode se sobrepor a todo o resto da sua vida. No sentido de que se você deixar, a medicina te suga. E tudo que você fala é sobre medicina, e todas as suas experiências são sobre medicina, e todas as pessoas que você se relaciona estão dentro da medicina. Porque como a gente fica tanto tempo dentro do hospital, estudando para prova, ou fazendo internato, ou um curso extra, e sempre querem mais da gente, então você tem um cursinho para entrar na faculdade, um cursinho para entrar na residência, um cursinho para fazer a sua subespecialização depois da primeira residência. Se você deixar isso tudo, vai fazer você esquecer quem você é. E por isso que no começo eu quis falar que eu sou médica, mas eu sou outras coisas. Porque é muito fácil você deixar de lembrar do que você gosta, além de cuidar de pessoas. E você precisa se cuidar pra estar bem, pra cuidar do outro também. Então, fazer uma atividade física, às vezes ler um livro que não tenha nada a ver com medicina, ver uma série, ver um filme que não te leve o tempo todo a pensar no seu trabalho, eu acho que é essencial nesse caminho. E entender os seus limites, porque você ter constância em algo não é todos os dias você dá o seu máximo. Em um dia você dá o seu máximo, que é 100%, e no outro dia o seu máximo vai ser 20%. Mas você mostrou que você tá ali para aquilo. Então, às vezes, eu falo justamente isso porque é o que a gente estava falando aqui, enquanto eu prestava faculdade, né, para medicina, durante o terceiro do médio, eu fiz o terceiro ano do ensino médio junto com o Poliedro, né, que é um cursinho, uma das plataformas lá de estudo, porque na minha escola usava um material. Então eu usava o material de um cursinho junto com o ensino médio, e eu estudava muitas horas por dia, acho que umas talvez mais de 12 horas por dia, e eu fazia muitos exercícios e vestibular e de final de semana, e eu deixava de sair. E eu sei que foi necessário naquele momento e foi o melhor que eu soube fazer com o que eu tinha de experiência. Ninguém na minha família é da área da saúde, eu não tinha contato com ninguém da medicina, nem nada. E então eu acho que isso foi muito importante para eu entender isso e ao longo da minha residência me reforçou o quanto é importante. Você lembrar de fazer coisas que não têm relação com a medicina para você continuar com a sua chama viva. E dessa forma você saber priorizar o que é importante e saber fazer as escolhas da forma mais, alinhada com o que você procura para sua vida. Não só porque: "Ah, eu acho que ser médico é importante". Tá, mas por que só isso? É um emprego, e o resto da sua vida? Você tem que pensar em tudo isso. Então eu acho que se tem uma coisa que eu acho essencial para quem tá prestando faculdade, quem está na faculdade, para quem tá fazendo residência ou terminando, enfim, é lembrar que você é você. E você não é só um médico, você não é só um assistente em saúde, você não tem que só cuidar dos outros. Você tem que lembrar de você e assim fortalecer a sua relação com você mesmo, seja, espiritualmente, na parte psicológica, seja com a sua família, com seus amigos, e saber priorizar e equilibrar tudo que é importante, sabendo que em alguns momentos você vai ter que abdicar de algumas coisas. E entender que você vai estar lidando com as suas escolhas. Então, se você a residência, por exemplo, foi um caminho difícil, mas que valeu muito a pena, mas eu sei que eu só passei por isso porque era o resultado da minha escolha, eu escolhi aquilo. Então, o caminho fica mais leve se você entende que você escolheu aquilo e que o resultado vai chegar. Talvez seja a Uhum. longo prazo, mas você tá trilhando um caminho para isso. Então, eu acho que Muito isso é o bom. principal.
muito bom. Eu acho que justamente, eh, eu queria muito que você falasse disso, porque isso também foi um aprendizado, né. Isso é um aprendizado para as pessoas em qualquer área, né. Uhum. Até por conta que a gente falou tantas vezes aqui, que a mulher tem muita tendência de se abandonar para o outro, Sim. não só no âmbito familiar, mas, por exemplo, no âmbito profissional, na medicina ou em qualquer outra área, as mulheres Uhum. têm essa tendência de exercer um trabalho mais, no modelo Isso. intenso, de servir, de estar mais, né, Uhum. envolvida. E eu não estou dizendo que os homens não trabalham bem, que os homens Sim. não fazem bem, mas eu tô falando que são modelos Diferentes. diferentes de fazer as coisas. E eu acho muito importante você trazer isso, porque hoje tudo no mundo te sobrecarrega, né. Uhum. O mundo exige demais, tudo tá muito rápido, tudo tá muito para você demonstrar que você tem sucesso, você tem que estar sempre no mostrando que você tá no topo, no Uhum. topo, no topo, e essa cultura ela vai permeando as Sim. pessoas, vai permeando a vida, então isso vai deixando as pessoas cansadas, estafadas, e você saber que é importante você se reconectar com você olhar para você, quem é que você é de verdade, né, tirando a sua roupa de trabalho, Sim. tirando o seu papel de mãe, de mulher, de filha, todos os papéis que se exercem, quando você fala de você com você mesma, Uhum. né, quem você é de verdade, o que é que te atrai, o que você gosta, isso é muito Sim. importante. Não é fácil começar esse caminho, Uhum. né, independente da idade, nós somos 2 mulheres de idades diferentes, mas Sim. ambas, foram buscar os seus Uhum. gostares, Sim. né. Até porque a gente tem alguns modelos de performance um pouco exagerados, então Sim. nós somos uma família um pouquinho ligada à alta performance, então eu falo que a gente fala com propriedade de Sim. caso sobre como se conectar com você mesmo, Uhum. como buscar outras coisas Sim. que te coloquem mais no trilho, no sentido de que você não precisa sempre estar correndo atrás do O certo. máximo, o certo, exatamente. Prova disso é que hoje você é yogas Yogini. yogini, que você, tem outras pessoas, Sim. amizades, atividades, não Uhum. só na medicina, Sim. participa desses grupos, né. Uma coisa que é muito legal de falar, que é importante, você também, eh, faz a sua parte de cuidar do seu mental, Sim. né. Hoje Uhum. se fala muito de saúde mental, mas muitas vezes cria-se essa ilusão de que, porque a pessoa é médica, porque ela é Sim. psicóloga, porque ela é terapeuta, ela não precisa cuidar do mental Sim. dela, mas eu acho que é legal falar disso, que você também cuida do seu Sim. mental, então que tem todo um movimento, né, Sim. para você ser a médica maravilhosa que você é, com esse Uhum. olhar que você tem pelas pessoas, com tanto carinho, porque se você tá bem, é o que você falou, você tá bem também para cuidar do outro. Sim. Então acho que isso é muito importante. Uhum. E, Gabi, a gente falou de um monte de coisa. Eu tô muito feliz de ter gravado esse episódio de surpresa, que nem a gente falou. E eu queria que você deixasse aqui para as pessoas, pra gente encerrar esse episódio. Quem te ouviu, Uhum. quem quer saber mais, ou quem quisesse falar com a doutora Gabriela, Sim. né? Aonde te encontra nas redes? Então, qual que é o Sim. arroba da doutora Gabriela? É doutora Gabriela Saldes, então podem me procurar no Instagram. E aproveitando esse momento de encerrar, eu acho que as 2 mensagens finais que eu queria deixar, que eu acho que tá muito ligado a tudo que a gente conversou, é: não tenham medo de começar as coisas, porque é uma coisa que eu tenho trabalhado muito, que eu tinha um pouco de vergonha de me expor ou de mostrar que você não sabe ou escolher errado, eu acho que isso é muito importante. Além disso, não se sintam mal de colocar limites em coisas que vocês amam, seja o trabalho, seja na hora de cuidar de outra pessoa. Então, eu acho que é importante isso justamente para as mulheres que estão em casa, às vezes, cuidando de alguém. É claro que às vezes você precisa direcionar uma energia para aquilo, mas não se sintam culpadas de falar: agora eu preciso de ajuda, agora eu preciso de atenção, agora eu não posso fazer isso, eu tô sobrecarregada com tal coisa. Isso não vai te tornar menos valiosa, menos amada ou importante para quem você se relaciona.
Então, entendam isso e que para você cuidar de você, você tem que direcionar energia ativamente para isso. E às vezes não é fácil, porque você vai ter que tirar um tempo que você estaria fazendo uma outra coisa mais confortável para você, para poder se cuidar. Então, criar um hábito de uma atividade física, que é essencial, ou de fazer uma psicóloga, ter uma consulta, tudo isso vai depender da energia que você investe. Então, invista energia não só nos outros, mas em vocês também, porque senão essa energia vai secando de pouquinho e todo mundo merece ter a sua para cuidar. Muito bom, muito É obrigada, isso. gatinha. Muito Obrigada, mãe. obrigada. Então, para você que acompanha a gente agradece. Continua seguindo, compartilha com outras pessoas que você entende que merecem receber esse conteúdo, que faça bem. E se você gostou, ativa o sininho, curte, compartilha. A gente espera vocês na próxima, né? Mais episódios legais vindos por aí. Em breve também o canal da Gabriela falando sobre medicina e outros pontos importantes, tá bom? Gente, muito obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.